Olá, eu sou o pastor Jadivan e é muito bom ter você conosco neste momento para mais um devocional, o seu momento de reflexão na palavra de Deus. Na devocional de hoje, o Salmo 19 e 3 passos para o crescimento espiritual. Se este assunto interessa a você, se você deseja crescer espiritualmente, então fique conosco até o final deste vídeo e descubra quais são esses passos que, se dados corretamente, vão trazer um grande crescimento espiritual para você. Nós vamos meditar no Salmo 19 e extrair então estes princípios. Mas antes eu quero agradecer a você que já é inscrito em nosso canal, pedir-lhes que compartilhe este vídeo com os seus amigos. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva e também compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e, consequentemente, ao Deus da palavra. Então vamos então à nossa reflexão no devocional de hoje. Como eu disse, o Salmo 19 e 3 passos para o crescimento espiritual. Quais são esses passos que, se dados corretamente, vão dar uma alavancada na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus? O primeiro passo é que precisamos aprender a ler o livro da criação. O Salmo começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando eu me refiro ao livro da criação, eu estou pensando nas coisas criadas. Eu estou pensando na fauna, eu estou pensando na flora, eu estou pensando nas galáxias, nos seres animados ou inanimados também, ou seja, em toda a criação. E ela, de alguma forma, nos revela um pouco sobre a pessoa do Criador, um pouco sobre aquele que do nada criou todas as coisas. Aquele a quem o profeta Moisés começa o seu livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. É deste Deus que nós estamos falando. E é possível perceber então um pouco de Deus, do conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, observando a beleza da criação ou lendo o livro da criação. Quando então observamos as aves em suas mais diversas espécies, as árvores, ou plantas também nas suas mais diversas espécies, observamos a grandeza das galáxias, a extensão das galáxias, observamos, enfim, os planetas criados e começamos a descobrir que a criação de Deus é uma criação extremamente variada, mas também ordenada. Ou seja, Deus criou tudo em perfeita ordem, cada coisa no seu devido lugar, e cada uma delas funciona perfeitamente. Então, esse é um primeiro passo para o nosso crescimento espiritual, é observar ou aprendermos a ler o livro da criação, as coisas criadas. Mas há um segundo passo, também importante para conhecermos a Deus e crescermos espiritualmente. E esse segundo passo é a leitura da revelação, ou seja, conhecer aquilo que Deus revelou. E nesse segundo passo, o salmista começa falando sobre a palavra de Deus e ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita, que os testemunhos do Senhor são retos, que o temor do Senhor é límpido. E ao colocar isso, ao dizer isso, ele está fazendo uma referência ao livro escrito, à Bíblia Sagrada, aquilo que Deus revelou para que nós conhecêssemos, para que nós crescêssemos espiritualmente. E esta leitura, quando feita de uma forma a se buscar um crescimento espiritual, ela precisa ser guardada no nosso coração. E aí, em um dos salmos, o escritor sagrado vai dizer: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esta revelação escrita, ela revela muito acerca de nós, de quem somos, revela muito acerca dos nossos pensamentos, revela muito acerca das nossas necessidades, nos dá uma dimensão do passado, do que aconteceu, fala acerca do nosso presente, mas aponta-nos também o caminho futuro, como será no futuro. Então este é o segundo passo para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que o primeiro é ler o livro da criação e nós vamos ter uma noção de quem Deus é, do que Deus fez. O segundo passo é lermos a revelação escrita, a Bíblia Sagrada. E o terceiro passo para o nosso crescimento espiritual é pegar esses dois primeiros passos e juntá-los
e então cuidar do nosso coração. A terceira parte do Salmos, que começa aqui a partir do verso de número 10 e 11, ele vai dizer que esse conhecimento que nos vem dos livros anteriores são mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E então o salmista diz, pede, dizendo o seguinte, que por eles, além disso, por eles, se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Ou seja, é o momento de sondar o nosso coração, de cuidar do nosso coração e ajustá-lo à revelação que acabamos de ler, tanto no livro da criação, mas principalmente no livro da revelação. Porque à medida que somos colocados diante do livro da revelação especialmente, e que o nosso coração é confrontado com este livro, nós então nos deparamos com os nossos caminhos e vamos descobrir se eles são ou não o caminho de Deus, se estamos ou não andando de conformidade com a vontade do Senhor. Porque ele é um livro desafiador, ele é um livro que desnuda o nosso coração, que mostra as mazelas que há em nós, que mostra os segredos do nosso pensamento, os segredos do nosso coração. Muitas vezes traz a lume a escuridão da nossa alma, a podridão que há em nosso coração, mas ele tem também o poder de purificar-nos interiormente, de lavar o nosso coração, de purificar a nossa alma e então nos ajustar ao caminho de Deus. Então, seguindo esses 3 passos simples, certamente nós vamos poder crescer espiritualmente. Vamos poder olhar para a natureza no livro da criação e perceber que há uma mão poderosa, há uma mão maior, há um ser maior que trouxe tudo isto à existência. No livro da revelação nós vamos conhecer Deus como sendo o cuidador, o criador, mas também aquele que sustenta todas as coisas. E quando cuidamos do nosso coração com base no que a palavra de Deus traz para nós, então nós vamos poder ajustar a nossa vida à vontade de Deus. E fazendo isto, então nós vamos poder desejar mais as coisas de Deus, desejar mais estar com Deus, vamos desejar inclusive falar com Deus através da oração. E assim vamos estar em sintonia com o Senhor e dando esses passos, certamente em muito pouco tempo, você vai perceber que a sua espiritualidade, que a sua vida espiritual vai sim ter crescido e crescido grandemente. Então que Deus em Cristo te abençoe, dê esses 3 passos e você vai sentir, vai perceber a diferença na sua vida espiritual, na sua jornada de fé. Que Deus em Cristo te abençoe.